Boa noite, nós estamos na Casa Espírita Pão Nosso e o estudo de hoje será a parábola do rico e Lázaro. Então, boa noite a todos, né? Prazer, Lorena, ter vindo aqui. Todos aqueles que estão encarnados e desencarnados, né, conosco. Aos nossos amigos, né, que não puderam vir hoje por motivos pessoais, mas que estão guardados nos nossos corações, a mensagem que seja transmitida até eles, né, nos nossos pensamentos. Eu gosto muito de ler alguma frase da Fonte Viva, né? Sempre inspira o nosso momento. Eu vou aleatoriamente tirar aqui uma escolha e para a gente dar uma lida, né? Acordai e erguei-se. Há milhares de companheiros nossos que dormem, indefinitivamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos precisosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar a Deus, em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre o ilumine. Esforcemo-nos para alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados, ou não que precisem levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe a entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. A mensagem puxando de orelha, né? Acordemos, né? Que é o momento que a gente tem que vivenciar a nossa existência, né? E também propagar aos nossos outros irmãos o conhecimento. Essa é a nossa tarefa de divulgação, né? Então, agradecidos, né, hoje por esse momento, vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, para dar início à nossa palestra de conhecimento, para que nossos amigos, familiares possam também receber esse conhecimento através dos nossos pensamentos positivos. A todos eles que precisam de auxílio, né, que estão necessitados, que precisam de uma força, de uma harmonia, né? Que esses nossos pensamentos de bondade, de amor e fraternidade possam chegar a todos esses que precisam. Vamos fazer uma oração de abertura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não deixeis cair-os em tentações, livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para sempre. Nós começamos a fazer o estudo das parábolas em maio de 2022, foi a primeira.
Então hoje nós estamos fazendo a 30ª parábola. Se não me engano, Jesus falou 36 parábolas. 36. Essa é a 30ª que a gente faz. Então a gente ainda tem aí mais 6 ainda para fazer, né? Vai até junho. Uma por mês, sempre na primeira terça-feira de cada mês, né? E essa parábola, ela não é de difícil compreensão, é fácil de compreendermos. Mas ela tem uma diferença das outras parábolas que a gente já estudou aqui. E vocês vão perceber essa diferença, tá? Parábola do rico e Lázaro, que está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Bar Schutel. Todas as parábolas e mais alguns eventos que ocorreram com Jesus, né? Outros acontecimentos importantes no apostolado dele também estão nesse livro. E quando a gente terminar as 36 parábolas, nós vamos começar a fazer o estudo desses outros eventos que Jesus também vivenciou e que serviu de exemplo para nós. Como é o caso do diálogo com Nicodemos, do diálogo com o centurião, o diálogo com a samaritana no poço, e assim por diante. Vários eventos que aconteceram também estão aqui. Certo, gente? Então vamos lá. Essa parábola, ela está em Lucas capítulo 16, tá? Para quem gosta de depois, né, consultar e aprofundar, né? Então ela já começa aqui com Jesus falando a parábola para os discípulos e mais uma multidão que estava perto dele. Ela é grande, mas não é difícil de entender. Então disse Jesus: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, ou Hades, a pronúncia, né? Até escrevi ali, depois a gente vai comentar, né? No Hades, ou Hades, estando em tormentos, levantou os olhos, ele está falando do rico, né? No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E o rico clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim? Manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Entenderam? Abraão dizendo, havia um abismo. O rico estava de lá,
E Abraão com o Lázaro do lado de cá. Nem eles podiam ir lá e nem o de lá vir aqui. Mas o rico replicou: Pai, eu te rogo, então, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moisés, eles têm os profetas. Ouçam-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão. Mas se alguém for ter com eles, dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus irmãos, aí termina a parábola. Todos entenderam o que foi que aconteceu? O conteúdo, né, da história que Jesus contou? Em outras palavras, o rico morreu. Foi para o Hades, ou Hades, que agora mesmo a gente vai ver o que é. Mas é um lugar de tormento, porque ele estava sendo consumido pelas chamas. Lázaro estava com Abraão, no seio de Abraão. E o rico viu Lázaro lá e pediu ajuda. Pediu que Lázaro molhasse o dedo para ir lá refrescar a língua dele. Pensa que tormento é esse? Né? E Abraão respondeu: não, mas lá você tinha os bens e Lázaro tinha os males. Agora Lázaro tem os bens e você os males. Inverteu a situação. Né? E ainda o rico fala assim: então, mande alguém lá falar com meu pai e meus irmãos, para que eles não façam o mesmo que eu, para que eles não venham também a cair nesse tormento. Abraão responde: mas eles lá têm Moisés, eles têm os profetas. Então por que eles não estão dando ouvidos aos profetas? Por que eles não estão obedecendo aqueles ensinamentos que foram dados lá pelo Moisés e pelos profetas? E aí Abraão fala, né? Tampouco se a gente ressuscitasse e mandasse alguém lá, eles não iam acreditar também. Se eles não estão seguindo, obedecendo a Moisés e os profetas, eles não vão obedecer a outro que for lá também, né? Em resumo, é isso, a historinha da parábola. Mas tem um detalhe que não sei se vocês perceberam, diferente das outras parábolas. Nas outras parábolas, todas as historinhas que Jesus contava eram fatos do cotidiano. Era o semeador semeando, era a ovelha que se perdeu, era a figueira, e assim por diante. Nessa aqui, não. É um acontecimento no plano espiritual. Olha a diferença, é um diálogo que acontece lá, entre aqueles que desencarnaram. O pobre, Lázaro, e o rico. Lá, a situação inversa. O Lázaro, mendigo, aqui, amparado por Abraão. E o rico em sofrimento. E aqui o rico estava esbanjando, vivendo no bom e do melhor. Então essa foi a historinha que Jesus contou. Eu acredito que para todos nós está muito claro qual é o recadinho de Jesus aqui, né? Bom, agora é hora da gente fazer a nossa interpretação que a gente sempre faz. Pega da história e traz para a nossa realidade, para o nosso conhecimento e para exemplificar o que Jesus quis dizer com cada um desses personagens, né?
Abraão. O que Jesus quis simbolizar com Abraão? Quem foi Abraão? Abraão representa, na parábola, aqui para nós, o plano espiritual superior. Abraão não era um espírito superior? Não é? Abraão, ele foi o patriarca dos hebreus, foi ali que começou o Estado hebreu, a formação de Israel e tudo mais, né? O início do judaísmo, tudo, começou com Abraão. Né? Então, o que representa Abraão? Representa a espiritualidade elevada, superior. Então, Jesus simbolizou ali, pegou uma referência para eles ali, que era Abraão. Não tinha referência melhor para ele pegar. Para que aquele povo ali, os discípulos, entendessem. Todos lá, mesmo naquela época, já sabiam que Abraão era um líder espiritual e que ele estava numa posição, né, de muito superior a todos os outros, né? O plano espiritual, nós sabemos que é a verdadeira pátria do amor, a verdadeira pátria da verdade. E que nós vamos ver que na parábola, o pobre Lázaro, o mendigo, está com Abraão, enquanto o rico é em sofrimento. Abraão também foi um exemplo vivo da fé em Deus para os hebreus, para os judeus. Por quê? Porque a fé dele em Deus era tão grande que ele chegou a ponto de quase sacrificar o próprio filho. Não é isso? Para quem já leu no Velho Testamento as histórias de Abraão, né, ele estava disposto para obedecer a Deus a dar a vida do filho dele. Filho que lhe custou muito, porque a esposa de Abraão era infértil. Né? E o tempo foi passando, e ela não dava a ele um herdeiro. Então, quando veio aquele herdeiro, que a gente sabe da história toda, Abraão amava aquele filho. E Deus pede a vida do filho. Né? Então, a fé tão grande que ele tinha em Deus, que chegou quase ao ponto dele dar o filho em sacrifício. Né? Bom, então, para nós, no nosso entendimento, Abraão significa toda a nossa espiritualidade superior, nossos grandes protetores do planeta, né, vamos dizer assim. E o rico? O que o rico simboliza aí na parábola para nós, né? No nosso mundo aqui. O que Jesus quis com a figura desse rico, né? O que vocês acham? Seria material? Coisas materiais? Exatamente. O que o rico fazia? Como que ele vivia? Ele vivia esbanjando. Ele vivia no luxo, né? Na ostentação, né? E não dava nada àquele pobre mendigo que ficava no portão da casa dele. Não dava nada. Como fala aqui. Eu ficava esperando as migalhas e não vinham as migalhas. Então, ele, além de rico, ele era orgulhoso, né? Egoísta. Exatamente. Então, Jesus quis simbolizar aqui na parábola que o rico são todos aqueles, nós que estamos aqui no planeta, né, encarnados, que cuidam só da nossa vida atual, só querem usufruir e não pensam na vida espiritual, não pensam em Deus, não acreditam em Deus, não praticam o amor ao próximo, a caridade, né? Esquecem da vida da alma, desprezam os pobres e com isso desprezam a Deus também. Então, na parábola, o rico simboliza essa parte da humanidade. Representa essa parte aí. E Lázaro? O que Lázaro representa? Lázaro representa os excluídos da sociedade. Aqueles que não atravessam o portão dos palácios,
não podem entrar no portão dos palácios, porque o egoísmo e o orgulho não permitem. Estão lá fora, aguardando as migalhas. São todos aqueles que sofrem, mas não apenas o sofrimento físico, mas também o sofrimento moral. Né? Esses excluídos, esses pobres, a gente precisa pensar que tem muito pobre de recursos materiais que é egoísta e orgulhoso também. Né? A gente tem que lembrar disso. Como tem também ricos que são bondosos, caridosos e praticam o bem. Né? Então, nós temos que entender ali na parábola o que se refere a esse rico e esse pobre. Ok? Aí vem a palavra, na parábola fala de Hades, ou Hades, né? Que é onde o rico foi, né? Hades. Na maioria dos dicionários, a palavra Hades ou Hades significa um mundo que se localiza nas entranhas da terra, no subterrâneo. Essa é uma expressão comum nos dicionários. Mas a gente vai encontrar aqui também uma explicaçãozinha sobre o que é Hades ou Hades. O Hades ou Hades eram as regiões infernais na mitologia grega, correspondente ao Tártaro dos romanos. Para Roma tinha o Tártaro, que era aquela região infernal na cultura, na mitologia romana. E Hades ou Hades era na mitologia grega, regiões infernais, né? Como diz aqui. E para os católicos e protestantes seria o inferno propriamente dito, que eles acreditam que existe essa região, esse lugar, né? Não deve ser entendido como um lugar. Para nós não entendemos como uma região do universo, ou até no próprio planeta. Não, nós não entendemos dessa forma, né? Mas nós entendemos como um estado de espírito. O inferno, o Hades, ou o Tártaro, como essas culturas diziam, para nós espíritas, é o estado de sofrimento que passa a nossa alma, o nosso espírito. Então, é uma condição de cada um. Não é um local de coletividade, mas próprio de cada um. É como se cada um tivesse o seu inferno, né? Vivesse ele nos seus momentos de sofrimento, ou até mesmo de arrependimento, né? Então é isso que quer dizer o Hades, ou Hades é onde estava o rico lá na parábola, ok? Algum comentário, alguma dúvida, gente? Estamos sabendo se essa semana sobre o nosso lar. Os primeiros capítulos, né, do nosso lar falam um pouco sobre esse sentido, né? Quando o espírito vai para o grau, né, o tormento, e porque ele tinha uma vida boa na Terra, né? Ele tinha uma vida boa, embora ele tinha vida boa, ele não era um cara de coração ruim, né? Mas entendia, era médico e tudo mais. Mas ele foi para um grau, e ele lá e falou assim: por que eu estou aqui? Né? Questionando, por que eu estou aqui? O pessoal chamava ele de suicida, você é suicida, você veio para cá, você é suicida, você suicidou. Então, o que aconteceu na vida dele? Quando ele era encarnado, ele usava muito assim, ele fumava, bebia muito, né? Isso trouxe deveras problemas de saúde para ele, que acabou desencarnando. E ele entendia que ele tinha suicidado. Isso. Ele suicidou através da bebida, através do cigarro, né? E pensava que isso aí não era suicídio. Era um suicídio direto. Ele não via como suicídio, né? Os vícios, né? Os abusos. Ele não conformava de não exercer a profissão dele de médico, né? Exatamente. Também. Porque lá é uma outra realidade, né?
É isso aí. Então, vamos lá, gente. Essa parábola, ela está citada e comentada no Evangelho, no capítulo 16, que é aquele capítulo intitulado Servir a Deus e a Mamon, né? A parábola está nesse capítulo e os espíritos superiores que trouxeram para Kardec, né, todo o conteúdo do Evangelho, eles fazem um comentário sobre o uso da riqueza, né, sobre o emprego da riqueza, a utilidade da riqueza, porque esse capítulo 16 trata disso. Eu vou ler um parágrafo, eu peguei um parágrafo aqui desse comentário que é grande, só para a gente enriquecer um pouquinho o conteúdo, né, do nosso estudo, pegando lá não é comentário de Kardec, são os espíritos superiores que ditaram esse trecho aqui, né? Se a riqueza é a fonte de muitos males, se a riqueza se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, ela é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, pois é considerada a riqueza, né, um elemento de progresso. Então, os espíritos superiores nos alertam aqui que os males que os ricos provocam, a riqueza não é culpada. O culpado são eles, que não souberam utilizar aquele instrumento, aquele recurso, que era a riqueza, né? Então é mais um alerta que os espíritos nos trazem na hora da gente estudar e entender essa parábola, né? O que vem a ser a riqueza. Ok? Mais alguém falando, comentando? Esse tema aí foi o tema do nosso de sábado agora também. Ah, no estudo do sábado de manhã, né? O estudo de sábado de manhã, ele é uma meia hora, mais ou menos, né? Duração. Das 9 às 9h30. Tá certo. Antes de servir a sopa, né? Ficou uma coisa interessante, nós falamos sobre isso aí. Mamon, na verdade, é uma mitologia hebraica, significa ganância. Deus da ganância. Deus da ganância. Você não pode servir a Deus e Mamon ao mesmo tempo. Isso é a ganância, que é um dos males do mundo, né? Onde a pessoa quer para si. Então, através desse desejo de querer mais, ele esquece de se envolver com o Espírito. É isso aí. E não desenvolve a espiritualidade, não envolve com Deus, e acaba caindo na desgraça. Gente, então, só lembrando que essa parábola, ela, como diz aqui no livro, no comentário aqui do livro, essa parábola ela é um ensinamento, é um ensino. E ela representa uma proclamação da lei da caridade, que é uma lei de Deus. Ela vem exatamente falar da lei da caridade. Eu não sei se vocês lembram, numa dos nossos estudos, a gente falou das leis de Deus, das leis naturais ou leis divinas, né? Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução,
lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e a 10ª lei, a lei de justiça, amor e caridade, que é justamente essa parábola vem falar desse amor e dessa caridade, né, entre nós, que Deus espera de nós, né? Ok. Vocês estão entendendo o objetivo de Jesus, né, na parábola, o que ele quis nos dizer, né? Então, agora, eu vou ler um trecho aqui do livro que vem comentar, interpretar a parábola, né? Hoje a gente vai fazer assim, dessa forma, uma parábola fácil da gente entender, né? E como eu não estou tão bem assim para estar falando muito também, mas eu percebo que não há dúvidas, né? Da mensagem que Jesus quis passar com a parábola, né? Que a gente precisa valorizar as oportunidades que Deus nos dá. O fato de estarmos aqui com saúde já é uma grande oportunidade para praticar o bem. E ainda mais se nós temos algum recurso para isso, seja o recurso financeiro ou o recurso da inteligência, né? Também. Para quê? Para ajudar o próximo, para fazer alguma coisa pelo próximo. E se em última situação nós não pudermos fazer nada pelo próximo, mas nós podemos fazer uma prece, nós podemos fazer uma vibração, é uma forma de ajudar o próximo também. Canalizar energias boas para quem está precisando, né? Aí Kai Barchuta, eu venho fazer um comentário aqui, que até eu nem sabia disso. Olha o que ele fala. Antes que Jesus houvesse proposto à multidão que se achava em torno dele a bela parábola que acabamos de estudar, havia ele dito aos fariseus, que eram avarentos, nós sabemos disso. Jesus falou para eles assim: a lei de Moisés e os profetas duraram até João Batista. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus é anunciado. E todos, à força, entram nele. Entram nele, ou seja, entram no reino de Deus, né? A força e o ensinamento, né? Que ele quer dizer aqui. Porém, da lei de Deus não cairá um tio, nem será suprimido um i. Porque as leis de Deus são imutáveis, são eternas, são perfeitas. E não vai ser a ganância, o orgulho de nós, seres humanos, que Deus vai mudar as leis, né? Não vai mudar. Então nós é que temos que obedecer, entender, obedecer e praticar a lei de Deus. E a lei da caridade é que vem ser retratada nessa parábola. Porque a gente percebeu que essa parábola vem mostrando uma situação que acontece no plano espiritual quando nós lá chegarmos. Dependendo do que formos aqui, seremos tratados lá, de acordo com a lei de Deus. Então, aquele rico lá que está em tormento, por que ele pediu logo Lázaro para ir lá molhar a língua dele? Já começa por esse momento de quê? De arrependimento, né? Do que ele fez com Lázaro. Porque se Lázaro passou o tempo todo lá no portão e não ganhou nada, não entrou, não foi aliviado, então agora ele se arrependeu. O rico se arrependeu do que ele fez, né? Então, para que nós não venhamos a nos arrepender, vamos procurar começar agora a aproveitar melhor nossos recursos, nossas oportunidades, o tempo, o nosso conhecimento, né? A nossa saúde também, para isso. Bom, pessoal,
Emmanuel, a gente não podia deixar de falar de Emmanuel, né? Que é o mentor do Chico Xavier, né? Nossa referência. Emmanuel é a nossa referência, né? O Raimundo acabou de ler a mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, né? Emmanuel também, ele fez a interpretação dessa parábola numa mensagem. Ela é longa, talvez não dá para a gente ler agora e comentar, mas a gente pode levar, né, para ler depois, estudar, né, refletir sobre ela, né? Quando Emmanuel denominou ela de ante a parábola do rico. Vocês acham que dá tempo de ler? Dá? Tá. Então tá, vamos lá. Ante a parábola do rico. Não suponhas que o rico da parábola seja a única espécie de mordomo infeliz na vida espiritual. Ainda hoje, há quem se banqueteia nos festins da saúde física, menosprezando os enfermos que lhe batem à porta. Por toda parte, verificamos a luzida assembleia dos que se fartam à mesa da inteligência, olvidando os irmãos de caminho que lhes pedem socorro, mergulhados nas correntes da ignorância. Em todos os lugares, é possível observar a caravana dos que passam, hipertrofiados de conforto, fugindo aos filhos da angústia que lhes imploram uma réstia de alegria. Nas variadas sendas do mundo, somos defrontados pelos que se mostram supernutridos de fé a menoscabar aqueles que lhes suplicam leve migalha de esperança. Todos somos surpreendidos pelos Lázaros da necessidade e da aflição, em provas mais ríspidas que as nossas. Todos identificamos junto do próprio coração, bafejado de conhecimento superior, companheiros infortunados que se enriqueceriam com mínimos gestos nossos no setor da bondade, do estímulo, do entendimento e do perdão. Não te detenhas tão somente na contemplação do quadro evangélico em que um pobre sovina encontrou ao fim da estrada apenas o azinhavre a que se lhe reduziu o perecível tesouro. Recordemos nossas oportunidades de semear o bem, reconhecendo no próximo o degrau vivo que nos conferirá o desejado acesso à comunhão com a providência divina. Abracemos os penitentes da necessidade e do desânimo, da expiação e do sofrimento, que nos anotam os passos em todos os ângulos da estrada evolutiva e, oferecendo-lhes o próprio coração em forma de serviço fraterno, estejamos convencidos de que marcharemos com eles na direção da vida imperecível para a incorporação definitiva de nossa herança espiritual. Ele fala muito claramente aqui, não apenas na caridade material, né? Mas na caridade moral, espiritual, solidariedade, né? O conhecimento, o perdão, são formas de caridade também, né? E esse livro aí, Tocando o Barco, certamente nós não temos na nossa biblioteca, viu? Pesquisei lá, não tem. Eu não conhecia, não sabia desse livro do Chico, Tocando o Barco. Bom, pessoal, a nossa mensagem hoje era essa. É um estudo importante, né? Um alerta importante, e que eu acredito que foi bem tranquilo para a gente entender, né? É isso aí. Obrigado, vocês desculpem a dificuldade, mas deu tudo certo, né? A espiritualidade nos ajuda, claro.
Uhum. Faço. Fazer o passo coletivo, né? Hoje nós vamos pedir espiritualidade, né? Que o passe seja coletivo, porque nós estamos em número pequeno de encarnados, né? E médiuns passistas até que tem, daria, né? Mas não há necessidade da gente. Ah, claro. Boa ideia. Se você quiser ir fazendo isso enquanto eu faço a prece, né? Que dá. A água já está, né, preparada. Com certeza foi fluidificado. A gente lembrou no início, né, do aniversário da Pérola, né? Então a gente vai fazer as vibrações por ela também, pelas pessoas que estão enfermas, como é o caso da Eliane, que está em tratamento, o Lucas, né, filho da Lindamar também, que está recuperando, e todos aqueles que a gente lembra, que estão em alguma dificuldade, vamos lembrar deles e pedir aos bons espíritos que os amparem, né? Mestre amado Jesus, ao encerrarmos o nosso momento de estudos, as lições tão puras, importantes, que viemos aqui hoje para aprender, agradecidos por esse momento, agradecido pela paz que nos rodeia, pela amizade, pelo companheirismo, pela fraternidade. Queremos pedir aos bons espíritos que amparem todos aqueles irmãozinhos que estão em sofrimento, que estão em dor, que estão em privações, aqueles que aqui vieram para estudar conosco, todos possam ser amparados. Que todos aqueles nossos entes queridos, parentes, vizinhos, amigos, que passam por algum tipo de problema, de dificuldade, que possam todos eles também receber a luz do Mestre Jesus. E assim, com muita gratidão, damos por encerrado o nosso estudo de hoje, o nosso momento de hoje, esperando receber dos bons amigos da espiritualidade o passe reconfortador. Que assim seja. Por favor,